Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre as questões do corpo na antiguidade grega e vamos tentar usar essas informações, esses conteúdos, esse conhecimento para a gente tentar compreender um pouco do lugar do corpo hoje, tá? Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, com o lugar que o corpo ocupava na antiguidade grega, será que nós encontraríamos mais semelhanças ou mais diferenças, né, entre a forma como os gregos enxergavam o corpo e a forma como nós enxergamos o corpo? O que vocês acham, assim, sem se aproximar do conteúdo? Vocês acham que o corpo era mais ou menos valorizado na antiguidade grega? Era mais ou menos importante do que ele é hoje? Então, o corpo era mais ou menos importante do que é hoje. O que vocês acreditam? Alguém tenta, pelo menos? Se nós compararmos o corpo na antiguidade grega com o corpo hoje, será que o corpo hoje é mais ou menos importante do que era na antiguidade grega? Ninguém? A Mariane vai responder. Mariane chegou agora e vai responder. Mariane, o que você acredita? Se a gente fosse comparar o período de hoje com a antiguidade grega, será que o corpo hoje é mais ou menos importante do que era na antiguidade grega? Não, é só achismo mesmo, Mariana. Não precisa, não é de acertar e errar, é só para ver o que você acha assim, se você tivesse que olhar agora e tomar uma decisão. Então, será que o corpo hoje é mais ou menos importante do que era na antiguidade grega? Hoje, então, seria mais importante. Vou, vou só mudar um pouquinho a forma dessa pergunta, talvez ela não tenha sido a mais bem formulada. É, o corpo hoje, ele é mais ou menos valorizado que na antiguidade grega? Mantém a resposta? Você acha que hoje ele é mais valorizado, Mariane? Ok. Alguém discorda da Mariane? Achar que o corpo hoje é menos valorizado do que era na antiguidade grega? Ninguém? Todo mundo concordando com a Mariane, então. Bom, vamos abrir a apresentação e depois, no final da aula, eu vou refazer essa pergunta. Então, depois de ter acesso a todo o conteúdo e baseado no olhar que vocês são capazes de ter hoje do mundo que está ao redor de vocês, eu refaço a pergunta depois para a gente tentar entrar num consenso. Será que o corpo hoje ele é mais ou menos valorizado do que era na antiguidade grega? Vamos lá. Por antiguidade, nós vamos compreender a antiguidade grega e romana, né? Mas vamos de antiguidade grega primeiro.
Aqui está com a data errada, 19/3, mas é 15/3/2021, tá? Eu mudei a nossa data aqui. Então, vamos lá, ó, pessoal. O final dessa aula hoje, certifiquem que está todo mundo com o áudio desligado, por favor. Eu vou desligando aqui de quem que eu encontrar. A gente não tem nenhum tipo de ruído. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, por favor, é só pedir, levantar a mão aqui que eu abro espaço para vocês perguntarem. Ô, Diogo, desativa seu microfone fazendo um favor. Eu não estou conseguindo desativar ele por aqui, não sei por qual motivo. Vamos lá. Então, ó, no final dessa aula de hoje, eu espero que vocês sejam capazes né? Deixa eu só tentar tirar essa coisa daqui que ela está me incomodando. Então, eu espero, né, que vocês consigam conhecer um pouco das origens da educação física e das primeiras preocupações com o corpo, compreender o trato ao corpo na antiguidade grega, né, bem como o lugar que o corpo ocupava na vida social, né, qual era a importância que ele tinha, o quanto ele era valorizado ou não, tanto na educação quanto na filosofia, e explicar as representações de corpo na filosofia grega, tanto em Sócrates, quanto em Platão, quanto em Aristóteles, né, que são aí três dos principais filósofos gregos, né? Eles vieram nessa ordem. Primeiro teve Sócrates, depois Platão foi discípulo de Sócrates, e depois Aristóteles foi discípulo de Sócrates também, e foi um pouco mais longe aí que os outros em termos de história, de tempo, medido em anos aí. Bom, fazer uma contextualização rápida, né, sobre a civilização grega. Então, olha, a civilização grega ela surgiu em torno de 2000 antes de Cristo, né? Isso aí dá em torno de cerca de 4.020 anos atrás, né? Que é 2000 antes de Cristo mais 2021 depois de Cristo. Então, nós temos aí em torno de 4.000 anos atrás, tá? Ela surgiu lá, aquela coisinha que a gente estudou nos livros de história, né, com a chegada dos jônios, eólios e dórios, né, que eram povos ali das imediações das ilhas gregas, e quando eles começam a se organizar naquele ponto, então você tem o surgimento da chamada civilização grega, né? A organização social desse povo ela era muito curiosa, né? Porque ela se dava por meio das chamadas polis, né? A organização social, ou polis, ela se constituía na forma de cidades-estado. É como se cada cidade tivesse aí o poder de estado. Espere só um pouquinho que eu vou só fechar uma porta aqui, que a Ana está dando aula lá no quarto, eu estou ouvindo aqui. Dois professores falando alto dentro de casa, aí fica puxado. Então vamos lá. Então, a organização social se dava por meio da polis, né, que era chamada cidades-estado. Então, imagina aqui na nossa região, como se cada cidade dessa nossa aqui fosse um país, né, com constituição própria, com independência própria. Então, muito louco isso, mas é mais ou menos assim que funcionava lá na Grécia Antiga. Os dois maiores exemplos, né, de cidades-estado na Grécia Antiga era Atenas e Esparta, né, sendo que Atenas ficou muito famosa pela sua organização política, né, e pelo desenvolvimento da filosofia, e Esparta ficou muito famosa em virtude das habilidades de batalha, né? Os guerreiros espartanos eram ferozes em batalha. Três, né? A religião grega era uma religião politeísta, né? Que é uma crença em vários deuses, e esse conjunto de crenças, né, pode ser identificado ali na mitologia grega, né? Os deuses estão bem identificados ali, como nós vimos naquela primeira semana que a gente estava discutindo um pouco do que nós sabíamos sobre a Grécia Antiga.
E eu apresentei para vocês ali o próprio Hércules, né, que era filho de Zeus, que era considerado um semideus. O pessoal aí que gosta muito da literatura é, do Percy Jackson, né? A própria Mulher Maravilha também, né? Ela é filha, na mitologia grega, ela é filha de Zeus com uma amazona, então ela também tem esse nível aí de semideusa, né? E quatro, a Grécia Antiga é conhecida como o berço da civilização ocidental. Então, a nossa civilização surgiu ali, na Grécia Antiga. A maneira como nós nos organizamos politicamente, as nossas noções de direito, de ética, filosofia, é, além da matemática, da astronomia, né? Tudo surgiu ali na Grécia Antiga. Então, eu até pedi a vocês para fazer o exercício de pensamento da semana passada, para vocês pensarem como que poderia ser a nossa civilização caso os persas tivessem realmente conseguido invadir a Grécia, né? O fato que foi descrito ali naquele filme Os 300 de Esparta. Esses muitos detalhes, assim, vocês não preocupam tanto, não. Vamos aqui, ó, devagar. Contextualização, então estou aqui porque a Grécia é importante. Essa apresentação aqui, ela já está lá no ambiente virtual de aprendizagem. Coloquei lá hoje, tá? Não, Mariane, tranquilo, eu acho que você respondeu certo, sim. Então, você respondeu que hoje é mais importante por causa da questão da estética. Mas vamos ver também se a estética não era uma coisa muito importante para os gregos, né? Então vamos lá, saindo dessa contextualização aqui. Então são informações iniciais sobre a Grécia Antiga. Civilização de 4.000 anos, né? Organização social baseada nas cidades-estado, crença em vários deuses, né? O mitos, né? Por isso que a gente chama lá de mitologia grega. Mito é tudo aquilo que não pode ser explicado pela razão. Tá? Então, o mito ele escapa à razão. Né? Quando os gregos iniciaram a filosofia, eles queriam justamente, a partir da reflexão, a partir da capacidade racional, acabar com os mitos, né? Que povoavam a cabeça dos gregos antigos. E também conhecida como berço da nossa civilização. Muita coisa de muito importante na nossa sociedade surgiu na Grécia Antiga. Vamos lá. E o corpo, né? Como é que era visto lá na Grécia Antiga? Primeiro ponto, o corpo era visto como um elemento de glorificação e interesse do Estado. Então, imagina como se o governo hoje nos incentivasse a cuidar do corpo, né? A ter um corpo cada vez mais bonito, mais bem cuidado. Né? Então, para ter ideia do quanto que esse corpo era importante lá. Mas aí vem o ponto, né? Por que esse corpo era tão importante assim lá na Grécia Antiga? Por que ele era glorificado? Né? Como se houvesse, né, uma expressão que é muito utilizada para descrever a relação dos gregos com o corpo, é dizer que os gregos promoviam um culto ao corpo. Então, hoje nós fazemos cultos, né? A religião aí, então os gregos antigos faziam uma espécie de culto ao corpo, né? Eles cultuavam o corpo, mas não qualquer corpo, né? Era o corpo belo que era importante para eles. Segundo ponto aqui, o corpo era valorizado pela sua beleza, né? E o que era considerado bonito para os gregos? O corpo seria o equivalente ao corpo malhado hoje, o corpo sarado. Só que na Grécia Antiga eles tinham muita fissura, eles tinham obsessão por tudo que fosse proporcional, né? Então, né, nessa questão da proporcionalidade, muito por influência da matemática, eles gostavam muito de um corpo bem desenvolvido e que tivesse harmonia nas proporções físicas. Mas não poderia ficar restrito aí. Né? O corpo, além dele ser bonito, harmonioso, isso para os gregos representava saúde direto. Então, o corpo bonito era um corpo que tinha saúde. Eles ligavam isso diretamente. Hoje nós sabemos que não é bem assim, né? O cara pode ter um corpo lindo, maravilhoso, ou a mulher pode ter um corpo lindo, maravilhoso, que na verdade você não sabe o que foi feito para que aquele corpo, naquele momento, tivesse bonito daquele jeito. Às vezes pode ter sido o uso de substâncias, pode ter sido cirurgias plásticas feitas à revelia, e mesmo cirurgias plásticas como silicone, por exemplo, feitas
com muito rigor, podem gerar problemas, né? Então, hoje nós sabemos que é como diz assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Vamos dizer assim. Então, nem todo corpo bonito pode ser considerado um corpo saudável. E esse corpo belo e logo saudável, ele era também glorificado pela sua capacidade atlética, ou seja, pelas proezas, né, que ele era capaz de fazer. E representava a fertilidade. Então seria meio que é uma coisa meio animal, né? Que você olha um animal forte, bonito, não tem nenhum defeito, você imagina logo que ele será um bom reprodutor. E por que eu estou falando aqui de reprodutor? Já já a gente vai entender, porque tudo isso aqui se direcionava muito mais ao homem do que à mulher, né? Os gregos acreditavam que esse corpo bem desenvolvido, né, e que tivesse grande capacidade atlética, era um corpo que ele tinha aproximação com os deuses. Então, exercitar o corpo para que ele fosse belo, forte e capaz de realizar grandes proezas era para os gregos uma forma de estar se aproximando das divindades que eles cultuavam, fosse Apolo, Zeus, enfim, né, qualquer um dos deuses ali que eles cultuavam. Terceiro ponto: cada cidadão era livre para atingir o corpo perfeito. Aí hoje nós vamos dizer, mas corpo perfeito não existe. Para os gregos existia, né? Justamente por influência da matemática. A matemática é uma coisa muito exata. Então, como que os gregos entendiam isso? Eles entendiam que a perfeição era algo que existia e que o ser humano poderia desenvolver uma forma de alcançá-la. Poderia ser a perfeição na música, a perfeição na arquitetura ou a perfeição na beleza corporal. Né? Então, caberia então treinar o corpo com a ginástica até conseguir a perfeição física. Né? Então, cada cidadão era livre para atingir o corpo perfeito, idealizado, né, segundo a ideia deles, aquilo que eles conseguiam entender como ideal, e depois eles expunham esse corpo. Né? Então, a ideia do andar nu, né, do se expor, era uma coisa muito bem aceita pelos gregos, né? Eles não viam problema nenhum. Além de ficar sem roupa, né, de expor esses atributos físicos, eles ainda destacavam ainda mais o corpo, né? Costumava-se passar óleo, um tipo de óleo no corpo, para que as características físicas ficassem ainda mais em evidência. E por que que eles expunham esse corpo? Para que as outras pessoas pudessem admirá-lo, para que as outras pessoas, os outros cidadãos, outras pessoas que habitavam aquele território pudessem olhar para aquele corpo e glorificá-lo, né? Admirá-lo, enfim. Ah, Aí vem uma questão importante, né? Que cada cidadão era livre para atingir o corpo perfeito, mas quem que era considerado cidadão? Então, o quarto ponto aqui vai dizer que somente homens livres, nascidos na Grécia, eram considerados cidadãos. Os outros não eram considerados. Então, apesar da Grécia ser uma civilização muitíssimo avançada em alguns pontos, né, principalmente considerando que a primeira civilização que nós documentamos na história no mundo ocidental, em outras questões eles eram bastante atrasados, né? Então eles criavam uma clara diferenciação. O homem nascido na Grécia, que não fosse escravo, não fosse servo de ninguém, ele era cidadão, ele tinha direitos de cidadão na Grécia Antiga. Mas qualquer um nascido fora da Grécia, ou mesmo que fosse nascido na Grécia, mas fosse escravo, ele não poderia ser considerado como cidadão. E logo também as mulheres não eram consideradas cidadãs, né? E por último, mulheres e escravos não podiam expor seus corpos, né? E também não eram considerados cidadãos. Então, nem as mulheres nem os escravos tinham esse direito, né, de estar expondo o corpo. Ah, mas eles podiam se exercitar? Possivelmente sim, porque talvez eles também tivessem suas crenças, as mulheres também tivessem a ambição de se parecer com as deusas, tudo mais, mas a exibição pública desse corpo ela não era uma coisa bem vista, né? Essa ideia aqui, por último, né, quando eu coloco aqui de expor o corpo nu e de
de que as mulheres e escravos não poderiam fazê-lo, a maneira de exibição desses corpos, ela se organizou na forma dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Então, os homens de diversas cidades e estados, né, cidadãos gregos de diversas cidades e estados, iam até Atenas, né, para poder competirem, né? E eles competiam nus, besuntado de óleo, né? Para que as pessoas que estivessem ali contemplando aquela competição ficassem ainda mais admiradas pelos atributos físicos e proezas físicas que esses sujeitos realizavam. Aí uma pergunta interessante aqui, assim, essa coisa de passar óleo no corpo para exibir, isso é exclusividade dos gregos antigos? Nós hoje fazemos alguma coisa parecida com isso? Sim, não? Tem naqueles negócios de fisiculturismo, acho que é fisiculturismo que fala. O pessoal vai exibir os corpos, aí eles têm que passar o óleo no corpo para mostrar mais as Exatamente, curvas dos Antônio. corpos, né? Exatamente. Então Mostrar ali, lá, ficar mais bonitão. naquela É situação isso, ali, entendi. é exatamente esse o exemplo. Naquela situação ali, Antônio, os competidores, né, do fisiculturismo, eles passam não só o óleo corporal, mas também um bronzeador, né, que deixa o corpo bastante em evidência. Então, cada detalhe muscular ali vai é, ficar bastante aparente, né? E assim, quem estiver contemplando vai conseguir enxergar esses detalhes ali, né? Enfim, é, eu acho que a gente poderia colocar uma coisa que também as mulheres, né, quando vão à praia, quando usam bronzeador, tal, no Brasil tem muito essa cultura, né, de usar o bronzeador para que o corpo fique com uma cor que é considerada mais bonita, né? Isso é uma coisa bem parecida com o que os gregos antigos faziam, né? Ali quer ficar com a marca do biquíni e tal. Então, acho que isso é uma coisa bastante parecida com os gregos antigos, né? Nós não somos tão diferentes deles, apesar de estarmos aqui pelo menos 3 milênios aí depois desse período que está sendo retratado aqui. Aí vamos falar um pouquinho desse ideal, né, de beleza grego, né? O que compunha esse ideal, né? Que tipo de corpo? Era só o corpo sarado, que era considerado bonito? Ele tinha que ter alguma outra característica além dessa, né? Então, olha, para os gregos, a beleza física do corpo era sinônimo de saúde. Para eles, beleza igual saúde, né? Por influência da matemática, os gregos consideravam belo tudo que era proporcional e equilibrado. Então, na arquitetura, na arte, no corpo. Em alguns pontos isso não influencia tanto mais, né? Hoje tem arte contemporânea, às vezes é até difícil de compreender, mas na arquitetura e na música isso influencia muito ainda, até que os músicos até hoje ainda afinam seus instrumentos, porque eles estão buscando aquela nota perfeita executada. Também há algumas explicações na mitologia, né, principalmente ali na mitologia grega, na disputa entre Pan e Apolo. Né? O Pan era um semideus, né? O Apolo era um deus, e aí eles começam a discutir sobre o que era realmente mais belo. E aí eu coloquei o link aqui, ou depois se vocês quiserem dar uma passada lá no YouTube para ver um pouquinho lá sobre a disputa entre Pan e Apolo. É vídeo curto, tem 6 minutos apenas, vai acrescentar informação aí para vocês, tá? Então, ó, para os gregos, um corpo proporcional e equilibrado era tão importante quanto o intelecto desenvolvido, né? Então, isso para eles era uma coisa tão importante quanto a formação acadêmica que vocês têm aqui, por exemplo. Então, a gente tem uma conta aqui no Brasil hoje, né, na palestra do Renato na semana passada, ele estava falando que pouco mais de 4% da população brasileira frequenta a academia de ginástica. Então, será que nós temos uma preocupação com o corpo
tão grande quanto a que os gregos tinham? Será que a nossa preocupação hoje é maior ou menor do que a dos gregos? O que vocês acham? Não, É menor, né? Apesar do corpo estar muito em evidência, né? Eu acredito que o corpo está muito em evidência. A gente vê isso pelas propagandas, a gente vê isso, né, pelos comerciais de internet, pelas personalidades fitness e como elas vendem, né? E algumas delas se tornam muito famosas até. Mas quando nós transferimos isso para uma população geral, aí não parece que essa preocupação com o corpo é tão grande quanto era na Grécia Antiga, porque uma quantidade de pessoas muito pequena vai até a academia de ginástica para exercitar o corpo. Aí vocês podem dizer para mim assim, ah, não, mas aí a gente tem que considerar que existem outras formas de se exercitar, tem os esportes, tem as corridas, caminhadas. Verdade, tem sim, né? Mas no sentido de buscar esse corpo desenvolvido, equilibrado, proporcional, talvez a academia de ginástica fizesse mais sentido, né? Mas mesmo assim, o percentual da população brasileira que pode ser considerado fisicamente ativo não é tão grande assim. Aí a outra pergunta hoje é assim, se tivesse que estabelecer uma relação entre o desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento do intelecto, vocês acham que hoje as pessoas estão se preocupando mais com o quê? Formação corporal ou formação intelectual? Ou nenhum dos intelectual. dois? Você acha que as pessoas estão se preocupando mais com isso? É com mais intelectual, que hoje em dia é mais propaganda para a pessoa se aceitar com o corpo que ela tem, não sei o quê. É mais intelectual. Mas por que há essa discussão, Antônio, de que a pessoa tem que se aceitar, a pessoa... por que você acha que se tornou importante falar disso? Ah, sei lá, não sei dizer. Não sei dizer. Não, mas é tipo assim, quando eu também me preocupo bastante com o corpo, sabe? Eu devia adotar mais esse negócio. Porque às vezes eu tô magro agora, mas a pessoa diz, nossa, como você tá magro, eles vão engordar mais 12 quilos, depois diz que eu tô muito gordo. Ah, eu acho que é pra pessoa aprender a se aceitar mesmo, é para o psicológico dela não ficar abalado, não ter depressão, esse negócio que tem hoje em dia, Então, mas aí que está o problema, que né? anda Porque crescendo. que a ideia de que só há uma discussão de que as pessoas precisam se aceitar porque há uma pressão social muito grande para que as pessoas tenham um determinado tipo de corpo. Apesar das pessoas buscarem pouco, né, esse corpo, se exercitarem pouco para isso, há uma pressão social muito grande em torno da ideia de um corpo ideal, né, de que as pessoas têm que ter, que a pessoa tem que estar magra e tal. Na verdade, o que há é uma tentativa de sempre de crítica, né? Se você está gordo, a pessoa reclama. Se você emagrece, vai falar que você está magro demais. Se você vai para academia e se exercita, nossa, você está ficando forte demais, você está exagerando. Né? Se você não tem filho, é um problema. Se você tem filho, você tem um só, é um problema. Se você tem dois, é problema. Se você tem três, também é problema. Então, sempre vai haver uma crítica social sobre alguma coisa. Né? Então, aprender a viver. Eu concordo, Lohane, esse padrão corporal, se você perguntar para as pessoas qual que é o padrão, o que elas vão apontar é que é um padrão que não corresponde à maioria, por exemplo, corpo feminino das mulheres brasileiras. Então, assim, qual que é a mulher brasileira, né? Como se um tipo de mulher só fosse suficiente para caracterizar toda uma sociedade, né? Para caracterizar aí mais de 100 milhões de mulheres, né? Mas será que a mulher mulata representa a mulher brasileira? Será que a loira dos olhos azuis? Será que é a indígena, né? A ascendência indígena da Amazônia lá que representa a mulher brasileira? Né? Será que é a imigrante, né? Que representa, né? Então, numa terra tão diversa quanto a nossa, fica muito difícil você falar em uma referência de cor. E, na verdade, essa diversidade ela traz certa riqueza para nós também. Né? Nós temos tantas coisas diferentes por aqui. Né? Aqui em Manhuaçu, a gente tem muita influência dos libaneses, sírios. Né? Então, na culinária, por exemplo, tem várias coisas aqui que é de fora. Né? Isso é legal, isso é bom, né?
Aí, quando você vai em Venda Nova do Imigrante, já tem uma série de coisas que já é de um outro grupo de imigrantes, né? E isso vai se relacionando com várias outras coisas, com aquilo que já fazia parte do território, né? Vindo aí da escravidão, dos povos indígenas, enfim, né? Na verdade, a diversidade ela enriquece bastante a nossa vivência. Mas eu vou discordar que eu acho que o desenvolvimento do intelecto ele não é tão valorizado, né? Porque eu acredito que as pessoas não têm exercitado para desenvolver o intelecto, né? Com o advento, principalmente das redes sociais, um consenso que se entra é que as pessoas nunca tiveram tanta informação. Mas informação é o bastante? Não, informação é o nível mais primitivo de conhecimento, né? Então é aquele nível mais superficial. Você tem uma informação, mas você faz o que com ela, né? Até essa informação ser transformada em conhecimento, você precisa exercitar aquilo, você precisa submeter aquilo a questionamentos, né? Aí depois até esse conhecimento se transformar num saber que você seja capaz de aplicar ele na realidade, seja para compreender a realidade, seja para se colocar de uma outra forma diante do mundo, demora mais ainda. Então, informação não é conhecimento, e conhecimento não é saber, tá? Então, continuando, né? E na filosofia, como é que era, né? Lá na Grécia Antiga. Então, a gente já viu que os primeiros filósofos, eles surgiram na Grécia Antiga, né? E aí tem uma coisa curiosa, pessoal, sobre a filosofia. Imagine um mundo que ele explica tudo por mito, né? Ah, se choveu é porque os deuses quiseram, se não choveu é porque o outro deus que influenciou. Se tem guerra é por causa de um deus, se perdeu a guerra é por causa do outro, se morreu é por causa dos deuses. Então eles tinham deuses para vários aspectos da natureza. Tinham deuses para a caçada ser boa, tinham deuses para a saúde, tinham deuses para a fertilidade. Enfim, então a família queria engravidar, né? Então ela tinha que ir lá e fazer um sacrifício para a deusa da fertilidade. Então imagina como é que é viver nesse mundo. A religião, nesse ponto, ela trazia certa organização para essa sociedade, mas ao mesmo tempo ela dava uma bagunçada legal também. Imagina o peso de viver o tempo inteiro sobre essa quantidade de Deus. Não deve ser uma coisa tão simples, né? E a filosofia veio, então, a tentar explicar o mundo, a dar outra explicação para as coisas, né, para o mundo, e que fosse fora da influência da mitologia, da religião. Então, falou assim, mas choveu. É porque os deuses quiseram? Não, choveu porque nós temos agora uma estação que é chuvosa. Ah, a temperatura caiu. Ah, porque agora é o deus fulano que está mandando. Não, a temperatura está caindo agora porque nós estamos nos aproximando do outono. Então, a filosofia veio para tentar dar essa explicação mais racional para a vida na sociedade. Aí, essa filosofia na Grécia Antiga ela vai se dividir em dois períodos principais, né? Então, tinha os filósofos chamados de pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates, e eles se dedicavam principalmente a compreender a natureza. Então, eles olhavam assim, eles queriam compreender o movimento da Terra, queriam compreender os corpos celestes, né, os planetas, as estrelas, queriam compreender o Sol, a duração do dia, enfim. É, então, esses primeiros filósofos se dedicavam explicitamente ou especificamente à natureza. E depois estão os filósofos chamados de socráticos, né? Que é os que vieram do Sócrates para frente. Sócrates foi o primeiro ali dessa nova turma, né? E eles dedicavam a filosofia, então se dedicavam a refletir sobre coisas humanas, né? Sobre as questões de vida em sociedade, sobre ética, por exemplo. Ética não é uma coisa da natureza, ética é uma coisa que o ser humano criou. Sobre a política também. Então, Sócrates ele foi muito perseguido, por exemplo, porque ele fazia muitas críticas à política, e ele fazia isso para os jovens, né? Então, eles achavam que ele estava corrompendo os jovens, né? Sobre economia, né? Enfim. E entre todas essas coisas que os socráticos se dedicavam, estava o corpo também. Então, eles também passaram a pensar sobre o que é o corpo, né?
O corpo é constituído de quê? Como é que eu posso explicar? Enfim. Aí o período socrático, né, que é do Sócrates para frente, ele teve como principais nomes, principalmente o primeiro deles, o Sócrates, né, que inaugurou isso, fez assim, não, nós não vamos mais nos dedicar somente a olhar para a natureza, né? Nós vamos também agora nos dedicar a olhar para a sociedade humana e tentar explicar ela a partir da filosofia. Aí uma frase muito famosa do Sócrates é: só sei que nada sei. Né? Então, ele tentando se colocar assim diante de todo o conhecimento que ainda estava por ser construído, e ele refletindo que, apesar dele saber muita coisa, o que ele sabia era nada, se comparado à quantidade de coisas que ainda havia por saber, por explicar. Depois veio Platão, que foi discípulo do Sócrates, então eles conviveram, e aí uma frase dele é: tudo que é dito por qualquer um de nós só pode ser imitação e representação, né? Porque ele tentava dizer que com essa frase que dificilmente haveria um comportamento original, né, do ser humano. Então é, todo comportamento nosso de alguma maneira ele imita, né? É, o comportamento de outros seres humanos e tem significados muito parecidos, né? Não é porque ele foi o Platão que tudo que ele falava é correto também, não. Porque a gente vai ver umas coisas aí que depois a gente vai falar com toda a segurança do mundo que o Platão estava errado, né? E por último, o Aristóteles, né? O Aristóteles ele ficou muito famoso porque ele foi o tutor de Alexandre o Grande, né? Que construiu um dos maiores impérios da civilização, né? Então, aquele filme Alexandre o Grande retrata bem as conquistas dele, né? E aí uma frase famosa do Aristóteles é: o homem é por natureza um animal político. Então, é capaz de fazer aí associações, de fazer acordos, né? Então, para ele, o ser humano é, antes de tudo, um animal político, né? O ser humano não, né? Ele falava para o homem. Então, continuando um pouquinho aqui ainda sobre essa filosofia, né? O que essa filosofia tem a ver com o corpo? Aí isso aqui é mais importante. Naquele slide de trás ali, é só para contextualizar, né? Aqui não, esse ponto aqui é bem importante para nós, para a gente poder discutir depois o corpo em outros momentos da história. Então, vamos lá, a filosofia e o corpo, né? O Sócrates, quando ele refletia sobre o corpo, ele compreendia que o homem era alma e corpo, né? Isso ficou conhecido como dualismo, né? Dualismo vem de dual, dois, né? Dualismo, corpo e mente, né? Então são duas coisas distintas que constituem o ser humano, o corpo e a mente. Mas que era preciso cuidar da alma mais do que do corpo, porque para ele, né, o corpo era somente a representação daquilo que estava na alma, né? Se a alma do sujeito fosse podre, logicamente o corpo ia estar podre também, né? Então, ó, vamos entender, ele entendia que corpo e mente eram coisas separadas, tá? Por isso, dualismo corpo e mente. Já o Platão, ele compreendia de uma maneira um pouco diferente. Ele compreendia o ser, né, nós, e o mundo divididos em duas partes. Então, também ele compreendia como duas coisas, por isso, dualismo. Ele compreendia, né, o mundo material, que é o corpo, né, a carne, e ele compreendia, espera aí, só um pouquinho, estou ajustando uma coisa. O mundo sensível, o que ele chamava de ideias, né, ou mente. Então, o ser humano é dividido em duas partes: a parte material, o corpo, a carne, e a parte sensível, né, que são o mundo das ideias, né, ou a mente. Né? O corpo, para Platão, era um obstáculo ao conhecimento verdadeiro. Né? Para exemplificar um pouquinho dessa parte aqui desse obstáculo, eu vou pegar uma imagem na internet aqui e vou pedir vocês para
para olhar para ela, para a gente conversar, que eu acho que vai ficar bem interessante, né? Às vezes na sala de aula é difícil fazer isso, aqui é mais possível, né? Porque um acesso rápido à internet já permite. Deixa eu selecionar rapidinho, geralmente a gente encontra várias dessas. Consegui uma caneta bem ruim. Vou pegar outra aqui. Agora sim, consegui, pessoal. Vamos voltar lá no Zoom e vou compartilhar a tela com vocês para vocês definirem para mim. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Nessa imagem aqui. Todo mundo vendo a imagem? O que vocês estão vendo nessa imagem? Uma mulher Uma mulher jovem, uma mulher velha, bem jovem. uma mulher bem jovem. Alguém viu uma coisa diferente do Arthur? Tô vendo uma mulher, uma velha, o rosto da velha e a jovem virada de costas. Todo mundo conseguiu enxergar a mulher jovem e a mulher velha? Eu só consigo enxergar a jovem. Então, enxerga isso Eu aqui, também só Arthur. consegui achar a jovem. Vocês conseguem enxergar o mouse? Sim. Sim. Então, olha isso aqui como a boca da mulher velha, o queixo e aqui o nariz dela. Ó, queixo, boca, nariz. Se for preciso, se distancie um pouquinho da tela para tentar ver. Ah, tá, consegui. Então, para quem enxerga a mulher jovem, está aqui o nariz da mulher jovem, o olho, né? E aqui seria a curvatura do rosto, né? O maxilar, a bochecha, na verdade a mandíbula, né? E a bochecha dela, a orelha, tal. Para quem está enxergando a mulher velha, aqui está o olho, aqui o nariz, bem acentuado, aqui a boca e o queixo. Eu estou mostrando isso para vocês. Um pouco do que o Platão falava é que o corpo atrapalha a gente chegar no conhecimento verdadeiro, né? E aí o Platão ele criticava muito a nossa percepção, porque ele falava que o nosso corpo ele pode buscar o conhecimento por sentidos, né? Então nós temos o olfato, a visão, o paladar, o tato, né? A audição como formas de buscar conhecer o ambiente, conhecer o mundo, vamos pensar assim. Só que esses sentidos, né, a nossa percepção, ela pode nos enganar. Pode ser que aquilo que a gente identifique no momento não corresponda à realidade. E aí um exemplo claro que eu consigo trazer para vocês é esse, da ilusão de ótica.
né? Como que o Platão pensava ser isso? De que você olha rapidamente para um fenômeno e você julga ele baseado numa coisa, e às vezes você cria uma interpretação errada. Então, por exemplo, se eu estivesse perguntando, né, se fosse uma questão de reflexão de conhecimento, eu perguntasse: o que está aqui? Uma mulher jovem? Aí você responde: uma mulher jovem. Mas não é só isso que está na imagem. Ah, uma mulher velha. Também não é só isso que está na imagem. Ah, não, tem uma mulher jovem e tem uma mulher velha. Então, percebam que tem três interpretações possíveis, né? Vamos fazer isso de novo para que isso fique um pouco mais claro. Deixa eu só tentar conseguir outra aqui que valha a pena, sabe? Quero que vocês olhem bem para o centro dessa imagem, pessoal. Continua olhando, olhando. Eu vou contar até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero que vocês focalizem do lado direito dessa imagem aqui, essa parte branca da tela, tá? Não focaliza mais aqui na imagem colorida, não. Tá? Então, todo mundo que estiver focalizando essa parte branca entre os rostos de vocês e a tela aqui, eu acho que os rostos nem aparecem para vocês aí, mas todo mundo que estiver focalizando, o que está acontecendo quando vocês focalizam essa parte branca da tela? Parece que o outro lado está girando. Então, a tela está se movimentando, cara. Mas ela está se movimentando, João? Não, ela está parada. Pois é. Então, o que está acontecendo? A nossa percepção está sendo enganada, né? Então, para compreender o pensamento do Platão, olha como é que a percepção engana a gente. Platão estava certo, né? Conhecer o mundo a partir dos sentidos pode ser um risco, porque a gente pode olhar uma coisa, ela pode parecer de um jeito, mas na verdade não é aquilo que a gente está interpretando daquela maneira, né? Então isso é perigoso, né? Porque a gente não pode então produzir um conhecimento que a gente vai chamar de verdadeiro, baseado só na nossa percepção da realidade. Compreenderam isso? Todo mundo conseguiu ver a tela se mexer? Conseguiram ver a tela se mexer? Conseguiram, né? Hoje acontece muito disso, pessoal. Só que vou pensar assim: o Platão estava há 2000 e tantos, há quase 500 anos antes de Cristo, né? Só para vocês terem ideia. E ele não tinha muito conhecimento para se embasar, não tinha como ele ir no Google e fazer uma pesquisa para ver se uma coisa era verdadeira ou não. Então, tudo tinha que sair do nada, eles produziam tudo do zero, né? Só que hoje nós temos bastante conhecimento. Então, quando às vezes as pessoas fazem afirmações sobre a realidade que não correspondem à realidade, né? Mas por quê? Elas ignoram
tudo que está produzido no conhecimento científico, tudo que está produzido pelo conhecimento popular, tudo que está produzido de diversas maneiras e fica só com a percepção dela da realidade. Parece que é isso, então é isso, né? E isso é muito perigoso, né? Porque esse raciocínio dedutivo, ele não tem mais lugar na construção do conhecimento verdadeiro, porque desde o Platão para cá, desde o Sócrates para cá, nós temos muito avanço, né, no que diz respeito ao conhecimento. Então, vamos repetir aqui a ideia do Platão. Ó. O corpo, para Platão, era um obstáculo ao conhecimento verdadeiro. Para ele, o verdadeiro conhecimento só poderia ser atingido com a reflexão intelectual. Né? O conhecimento verdadeiro não poderia ser atingido apenas pela percepção. Então, se você percebe a realidade de um jeito, você tem que submeter essa percepção à reflexão. Pensando nisso, dá para dizer que o Platão desvalorizava o corpo? Hein, pessoal? Responde aí. Dá para dizer que para o Platão, que Platão desvalorizava o corpo? Eu acho que ele não desvalorizava. Eu só acho que ele achava a ideia de ter o corpo ajudava era errada. A ideia que o corpo ajudava no conhecimento era errada. Ok, obrigado, João. Então, eu concordo com você. O Platão não desvalorizava o corpo, né? Mas essa ideia dele de que a percepção atrapalhava o conhecimento verdadeiro, ela acabou influenciando muita gente depois dele. Dá para dizer que até mesmo a igreja depois se apropriou da filosofia de Platão para dizer, por exemplo, que a carne era fraca. Aí, muitos anos depois, o René Descartes também se apropriou da filosofia do Platão para dizer que o corpo tinha que ser, que a percepção tinha que ser desconsiderada na produção do conhecimento científico. Mas aí como é que a gente sabe que ele valorizava ou não? Platão ele ficou conhecido como um filósofo que inaugurou um espaço só para estudo, cara, na Grécia Antiga. Esse espaço foi chamado de Escola de Atenas, né? E adivinha o que tinha lá na Escola de Atenas para eles estudarem junto com matemática, junto com aritmética, junto com astronomia, com filosofia, direito, tudo mais. Tinha ginástica lá para estudar também. Então, o Platão, e ele cobrava que todo mundo que ia estudar na escola de Atenas também tinha que se exercitar, porque era muito importante. Tá? E por último, a gente tem o Aristóteles. Né? O Aristóteles já também tinha uma ideia um pouquinho diferente do Platão. Ó. Ele compreendia a existência, corpo e mente. Então, todos eles, olha, dualismo, dualismo, dualismo. Mas para o Aristóteles, o corpo não era um obstáculo para construir conhecimento, mas ele era sim um instrumento da alma. Então, a alma, a mente, o espírito poderia, então, usar o corpo para construir conhecimento, usar a percepção para buscar conhecimento. Imagina também como que você vai estudar os planetas se você não ver os planetas. Né? Como que você vai estudar a ética na vida em sociedade se você não observar essa ética, se você não ouvir o que as pessoas falam a respeito? Então, para que tudo isso aconteça, você precisa, então, de... Aconteceu uma coisa estranha, sumiu a janelinha que estava ali. Você precisa, então, dos sentidos do corpo. Então, não tem como estabelecer conhecimento sem os sentidos. Né? Nós somos dependentes dele. Como é que vocês estariam aqui junto comigo agora, construindo conhecimento, se
vocês não estivessem me ouvindo nem vendo essa tela. Então, como que nós vamos construir conhecimento sem os sentidos? Não dá, né? Então, se eu perguntar lá na prova assim, então, diferencie o pensamento de Sócrates e Platão. Os dois pensavam corpo e alma como coisas divididas, né? Dualismo, só que o Platão acreditava que o corpo era um obstáculo para construir o conhecimento. Beleza, tirou 10 na minha prova, tá? Se fosse só essa questão, né? E a ginástica, né? Onde é que entra a ginástica nessa história toda, né? Então, o papel da ginástica na educação dos jovens gregos, né? Então, eles tinham um plano assim de formação bem definido, ó. O plano educacional estabelecia que os jovens praticariam a ginástica entre 6 e 17 anos de idade, né? Se vocês pensarem bem, olha, 6 a 17 anos é a educação básica. Agora até que não, porque a educação básica tem 4 e 5 também, mas isso é mais recente. Mas durante muito tempo, a nossa escola educou do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, 6 a 17 anos. Até nisso é parecido. Entre os 17 e os 20, os jovens eram submetidos aos exercícios militares, que aí já era uma outra preocupação. E na Grécia Antiga se defendia a formação do corpo antes do espírito, né? Antes do intelecto. Então, os jovens deveriam se dedicar à ginástica desde cedo. E eles só poderiam se dedicar à filosofia, por exemplo, depois dos 30 anos, só para vocês terem ideia. A escola de Atenas, né, que foi criada por Platão, além de matemática e outras ciências, ela também ensinava ginástica, ela ensinava para os jovens a como se exercitar. Então, imaginem o seguinte, se perguntar para vocês assim, quando é que surgem as primeiras preocupações com o corpo e com as práticas corporais, dá para responder com toda a segurança do mundo de que as primeiras preocupações com o corpo e com as práticas corporais surgem na Grécia Antiga, né? E tem diversos elementos para a gente pensar nisso, né? Eu parei o compartilhamento da tela porque eu peguei mais uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Que é da própria Escola de Atenas. Então, essa aqui é uma obra de arte, pessoal, que representa a Escola de Atenas, tá? Aqui o teto dela. Né? Eu tenho um quebra-cabeça, né, de 2.000 peças, que é justamente da Escola de Atenas, e aqui os filósofos aqui discutindo, né, sobre os seus conhecimentos. Então, a gente tem aqui o pessoal da matemática aqui discutindo, tem o pessoal com outros objetos aqui discutindo outras áreas do conhecimento, que eu acho que a tentativa aqui foi de representar as diversas áreas do conhecimento que estavam presentes ali na Escola de Atenas. Então, é uma obra de arte famosa, né, bastante detalhada, onde tem aqui os gregos antigos nas suas discussões filosóficas, né? Curiosamente, nenhum corpo foi pintado nu, né? Talvez esse espaço aqui fosse considerado como um espaço um pouco diferente, né? Acho que teria sido bem legal se alguém tivesse resolvido também pintar alguém se exercitando, né? Teria valorizado bastante aí a cultura do exercício físico. Mas, enfim, essa que é a Escola de Atenas, que foi criada pelo Platão, tá? Agora, então, a Escola de Atenas, criada por Platão, além da matemática e outras ciências, ensinava também ginástica, né? Outros aspectos, né, do corpo na Grécia Antiga, a gente fala um pouco especificamente sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Então, esses Jogos Olímpicos, primeiro, eles foram criados em homenagem a Zeus. Zeus era considerado o deus supremo na mitologia grega, né? É o senhor do Monte Olimpo, né, que era a morada dos deuses. A partir de 776 antes de Cristo, então 776 anos antes de Cristo,
que é considerada a data da fundação dos Jogos, passou a ser feito um registro ininterrupto dos vencedores. Então, quem ganhava ia lá, tinha o seu nome escrito lá no livro das histórias dos gregos antigos. Mas não quer dizer que a competição só começou por aqui, né? A competição já existia muito antes disso, tá? E os gregos, na verdade, começaram a registrar a partir dessa data, o que é bastante, né? Como eu já tinha dito para vocês, apenas os cidadãos livres poderiam competir, né? Então, escravos não poderiam participar. Na verdade, que a frase poderia estar melhor escrita, que apenas os cidadãos gregos poderiam participar, né? Os estrangeiros não poderiam participar, que eles não eram muito bem vistos pelos gregos, né? Os gregos consideravam-se como seres superiores aos demais povos, né? E as mulheres também não poderiam competir, tá? Então, somente cidadãos gregos, né? O que excluía escravos e mulheres. Originalmente, os atletas competiam nus, né? Peladões. Imagino que as cenas de luta deveria ser uma coisa lá muito bonita de se ver, né? Dois homens muito fortes, muito pelados, escorregadios pelos olhos que se passavam competindo. Muitas das modalidades esportivas atuais foram criadas pelos gregos antigos, tá? A própria maratona, né? Alguns lançamentos, né? O próprio símbolo da educação física, né? Do discóbolo, né? Que representa o lançamento de disco, foi criado pelos gregos antigos. Para vocês saberem mais, eu coloquei um linkzinho aqui, vocês podem clicar para entrar, e tem aqui uma tentativa que fizeram na Grécia Antiga, né, como forma de homenagear os jogos da antiguidade, que eles criavam Perdão, eles têm uma tentativa de recriar os jogos. Então, eles chamaram uma série de atletas, não atletas muito conhecidos, mas atletas, né, que participam de competições de grande porte, para irem até a Grécia e promover e participarem, então, dessa tentativa de recriação dos jogos do jeito que acontecia na antiguidade. A única coisa que eles não fizeram foi ficar pelados, eles ficaram com uma vestimenta mínima, tá? Então, vocês entrando aqui, vocês vão poder ver um pouco disso, como é que os atletas se sentiam, tal, que eles competiam na mesma realidade, né? Então, piso de terra, tudo mais. O vídeo é bem legal, é um pouquinho grande, mas não precisa ver tudo de uma vez, não. Pessoal, dúvida até aqui sobre o corpo na Grécia Antiga? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Nenhuma? O corpo na Grécia Antiga ele pode ser considerado um corpo direcionado num viés mais estético do que dualismo, mesmo que alguns filósofos traziam a dualidade de corpo, ele pode ser considerado um corpo, por causa dos Jogos Olímpicos, mais pro lado estético? Eu acho que sim, porque o culto ao corpo era uma coisa muito forte, Rock. E também, assim, os filósofos, né, pensavam o corpo a partir dessa maneira de corpo e intelecto desenvolvidos na mesma proporção. Mas não quer dizer que isso chegava a toda a população de uma só vez, né? E a forma como os filósofos pensavam e a forma como isso chegava para a população em geral, pode haver diferenças aí. Eu acho que se a gente vai pensar no corpo na Grécia Antiga, uma boa representação é essa do corpo ideal, né? Então, o que vem é essa alusão estética muito forte. Talvez venha daí também a expressão, né, quando se vê um corpo muito bonito, né, principalmente corpo masculino, e aí as mulheres costumam se referir a esse corpo como, nossa, um deus grego, né? De onde será que vem essa expressão?
justamente pela importância da beleza estética para os gregos antigos, né? Respondido, Roque? Respondido. Beleza. Aquele texto lá da Terezinha Barbosa que vocês apresentaram na disciplina de Corpo, Cultura e Sociedade, ele é fantástico, só que ele traz aspectos bem específicos, sabe? Aqui eu tento dar um panorama mais geral sobre isso. Porque aí algumas informações não constam lá, né? Lá consta mais informações. Acho que as informações lá elas estão numa outra discussão, estão muito centralizadas no corpo e não em outros pontos assim para compreender os porquês daquelas questões. Alguém mais? Então, tá tudo tranquilo, né, pessoal? Então, a gente vai acabar aqui com Grécia Antiga e vai passar agora para o corpo na Roma Antiga, né? Nós temos ainda um tempo de aula, nós vamos aproveitar esse tempo, né? Finalizando hoje. Na semana que vem, a gente já inicia outra discussão. Vamos lá. Na Roma Antiga, né? Primeiro, a gente precisa compreender que o que é esse período, né? Eu vou parar o compartilhamento, vou abrir de novo uma outra imagem aqui para vocês, que eu já mostrei para vocês no mapa, como que era, onde é que está localizada a Grécia, né? Como é que era a Grécia Antiga e tal. Mas eu acho que vale a pena também mostrar para vocês a ideia do Império Romano, né? E de como que isso pode ajudar a gente a compreender do que a gente está falando, né? Sei que vocês já devem ter visto diversos filmes aí sobre a Roma Antiga, entre eles Gladiador, se bem que esse povo mais jovem não gosta muito de ver esses filmes que já foram lançados há algum tempo, mas estou diminuindo aqui a imagem, aqui vocês vão entender. Logo desse período que a gente conhece como Antiguidade Grega, a gente tem um período chamado de Antiguidade Romana. Estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Então, aqui, ó, vamos localizar a Grécia Antiga. Tá? A Grécia Antiga está aqui, ó, Dácia, Moésia, Trácia, né, a Macedônia, né? Então, isso aqui era a Grécia. O Império Romano ele começou a crescer muito a partir do... E Roma está aqui, ó, aqui na bota italiana, aqui no rosinha, né? Começou a crescer muito por alguns povos que começaram a se desenvolver a partir dessa cidade de Roma. Então, a primeira coisa que esse povo faz é começar a incorporar quem está ao redor deles, né? Então, eles incorporam, por exemplo, a Grécia e as ilhas gregas. E quando eles fazem isso, era uma característica dos romanos, eles não tinham muita personalidade, não, sabe? Eles incorporavam tudo. Então, se eles achavam que uma coisa de um outro povo era boa, eles pegavam para eles, né? E eles incorporaram muita coisa dos gregos, porque eles achavam os gregos um povo muito interessante. Então, eles incorporaram a mitologia, eles incorporaram alguns costumes sociais, incorporaram o hábito, né, de cuidar do corpo, embora tivessem algumas diferenças em relação aos gregos, tá? Então, eles incorporaram também os egípcios. Então, aqui embaixo, no canto inferior direito aqui da tela, a gente tem aqui o Egito, né? Então, eles também incorporaram o território do Egito, né? Quem aí não sabe a história, né, de Cleópatra e Júlio César, né? Justamente
retratando a chegada dos romanos ao Egito e a maneira como eles ali se relacionaram, né, com os egípcios. Aqui o próprio Oriente Médio também foi anexado pelos romanos, né, norte da África, né, e também toda a Europa, né, chegaram quase lá na Bretanha, né, ou na Grã-Bretanha, né, com o episódio aí que a gente viu bastante aí a independência ali da, do território britânico em relação aos romanos, né? Essa foi uma luta de muitos tempos, né? Eu assisti há pouco tempo agora uma série mais documental, né, sobre a Revolução dos Bárbaros e como os líderes aqui de diversos povos foram se rebelando contra os romanos, né? Que foi o princípio do fim depois do Império Romano. Mas esse é um dos maiores impérios que a civilização ocidental já viu. É um território muito grande, conquistados. Então, aqui tem até diferença de cores, né, informando em que período cada um desses territórios foi conquistado. Mas, enfim, só para vocês terem ideia de que os romanos, depois dos gregos, eles incorporam o território grego e incorporam inúmeros outros territórios, né? Vou voltar lá na minha apresentação. E aí, por isso que a gente fala, então, do corpo na Roma Antiga como uma coisa importante. A minha câmera deu um problema, pessoal, por isso que desligou o vídeo, tá? Não fui eu que desliguei por querer, não. Dependendo da maneira como eu mexo a tela aqui, ela acaba desligando e eu só consigo ligar ela de novo se eu reiniciar o computador. Eu não vou fazer isso agora, tá? Então, reparem não, por favor. Então, o corpo na Roma Antiga, né? Então, aqui algumas diferenças em relação aos gregos, né? A preparação física, ela só fazia parte da instrução dos soldados a partir dos 14 anos. Então, o que a gente viu lá na Grécia Antiga? Que dos 6 aos 17, eles já se exercitavam, e os exercícios militares só vinham depois dos 17. Os romanos, não. Aí já eles se exercitavam a partir dos 14. E aí a finalidade já era uma finalidade militar, né? Não era o exercício só para desenvolver as características físicas do corpo, não. Já era com uma finalidade militar para esse sujeito já ser instruído nas habilidades ali relacionadas ao exército, né? Porque em Roma o exército era uma coisa muito importante, porque era a partir do exército que eles conseguiam anexar os territórios. A ginástica, né, ela acabou sendo muito combatida pelos romanos, né? Pelo menos a ginástica na maneira como os gregos faziam, de se exercitarem nus, de expor o corpo. Porque os romanos achavam imoral e repulsiva a nudez dos ginastas e atletas gregos. Para eles, as habilidades do corpo eram importantes só se ajudasse a ganhar a guerra. Se não ajudasse a ganhar a guerra, então não era uma coisa tão importante assim. Olha esse ponto deles aqui, ó. Para os romanos, a ginástica tinha finalidades apenas militares. Então, os únicos exercícios que contavam eram os exercícios que ajudavam o sujeito a vencer a batalha, né? A manusear a espada, a lança e por aí vai. Então, são pontos já bastante diferentes em relação aos gregos, né? Então, enquanto os gregos expunham muito o corpo, os romanos eram mais reservados. Eles não gostavam de expor o corpo publicamente, pelo menos. Os romanos eles mantiveram os Jogos Olímpicos, né, até a conversão ao cristianismo, que ocorreu em 393 depois de Cristo. Então, isso dá aqui, ó, 360 anos depois que eles crucificaram Cristo, eles se tornaram cristãos, né, com o imperador Teodósio I. Os romanos, isso aqui, o império já estava bem enfraquecido já, então ele ter se convertido ao cristianismo não é uma coisa tão relevante assim. Tem uma história curiosa dos gregos antigos, é que eles foram colocando outras modalidades, né?
E aí, quando eles colocam outras modalidades, teve um imperador, que eu não me lembro o nome agora, mas ele adorava os jogos, né? Então, ele começou a colocar um monte de modalidades que ele era bom, né? Por quê? Porque aí não ia ter quem quisesse derrotar o imperador de Roma, né? Então, ele possivelmente deve ser o maior campeão olímpico da história, porque ele conseguiu muitas, mas muitas vitórias, né? Eu já li sobre isso, aí tem até um número exato, né? Os romanos, eles modificaram os jogos, né, inserindo outras modalidades que tivessem a ver com o que eles queriam, que era o desenvolvimento de habilidades militares, né? Então, primeiro, né, no cenário do anfiteatro, né, que tipo o Coliseu romano, os gladiadores profissionais enfrentavam-se entre si ou então contra as feras, né? Então, tinha dois tipos de estádio em Roma: o anfiteatro, né, que é o Coliseu, e nos circos, que era um outro tipo de estádio, aconteciam as corridas de carros, né, chamadas de quadrigas, quando eram puxadas por 4 cavalos e eram conduzidas pelos aurigas, né? Aqui a corrida de cavalo poderia ser por bigas ou quadrigas. Bigas por 2 cavalos e quadrigas por 4 cavalos. Tem uma cena bem importante, pessoal, de um filme, eu vou mostrar para vocês, que mostra um pouquinho desses jogos romanos, que acho que é legal vocês verem ela. Deixa eu só localizar ela aqui, já que nós temos tempo, e vamos encerrar daqui a pouco. Eu não sei se vocês já assistiram, né, mas que a ideia do filme do Ben-Hur, tem um filme bem antigo do Ben-Hur, que é de 1960 alguma coisa, né? E tem uma cena mais atual, né, do filme do Ben-Hur, que é de 2016, né? É de 1959 a cena, né? E tem uma cena do filme de 2016, bem mais atual, então, em que eles disputam, né, uma corrida de cavalo, e aí na disputa dessa corrida de cavalo mostra algumas características do chamado estádio romano, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aí para vocês. E essa cena, né, que está colocada no Ben-Hur, né, o nome dele era Ben-Hur Messala, ele era habitante ali do Oriente Médio, né, ele morava em Jerusalém, e mostra um pouco como é que era a vida, né, das pessoas em Jerusalém sob o domínio romano, né? Se pensar assim, foi um governador romano, né, foi Herodes, né, que mandou crucificar Cristo, né? Depois, assim, tem algumas histórias que mostram que ele meio que ia se arrependendo, mas o que consta no fim das contas é que Cristo foi crucificado, e eu acho que em relação a isso não há dúvidas na história, né? Estão vendo a cena? Essa, por exemplo, é a quadriga, né? Que é a corrida de cavalos, né? Com o carro sendo puxado por 4 cavalos. Então, assim, eu acho que eles exageraram um pouquinho para esse filme, né? Porque esse estádio é grandioso. Eu acho que se houvesse naquela época um estádio tão grande como esse, ele estaria preservado também, né? Assim como o Coliseu foi preservado em parte.
Mas, enfim, fica a minha sugestão de filme para vocês depois quiserem assistir. O filme do Ben-Hur é um filme bastante interessante, né? Tá aí localizado aí nos filmes cult, né? A gente está se aproximando agora já do final, pessoal. Eu preparei meio que para vocês exercitarem um pouquinho alguns exercícios, né, para pensar um pouco a partir dessa aula. Eu acho que a gente pode até dar uma brincada com ele aqui já de uma vez, né? A primeira pergunta, então, né? Qual era a importância do corpo e das ginásticas para os gregos e para os romanos? Alguém se habilita? Para os romanos era a guerra e para os gregos era para sabedoria. Detalhe mais um pouco essa relação aí em relação aos gregos. Pensa na ginástica, né? Então a ginástica servia para quê na Grécia Antiga? Para exercitar o corpo e ter um corpo se aproximando dos deuses. Ok, agora o detalhamento ficou legal. Então, para os gregos, a gente tinha um corpo, uma ginástica que servia para a constituição do corpo ideal, né? Do corpo belo, e que também a ginástica como forma de atingir então a beleza e a saúde, né? Enquanto para os romanos a ginástica era uma forma de treinamento militar para a guerra. Ponto, né? Simples e direto. 2. Os gregos antigos consideravam a beleza física como sinônimo de saúde. E nos dias atuais, o que pensam as pessoas sobre beleza e saúde? E aí? Eu acho que nos dias atuais, a busca por saúde se tornou uma prática muito vista pela sociedade, porém, a partir dela, dos resultados que você vai obtendo, aí passa a ter um viés mais estético. Eu acho que no início seria buscando saúde, mas com o decorrer do tempo passa a ser estético. E principalmente por influência das mídias sociais, passa a ser um corpo não mais bem visto, mas um corpo padrão, mais elogiável, um corpo mais buscado, principalmente pelos digitais influencers que mostram muito que a beleza é padrão e não necessariamente eles mostram alguma coisa relacionada com a saúde. Então a gente poderia estar compreendendo, Rock, que talvez hoje as pessoas tenham um entendimento errado de que beleza física é saúde? Não sei se um entendimento é errado, mas eu penso que no início pode ser que a pessoa busque saúde, mas com o decorrer do tempo, a partir de resultados ou vendo aquilo que é imposto na mídia, passa a ser a saúde fica em segundo plano. Ok. Alguém concorda ou discorda do Rock? Eu discordo, Fala aí, Antônio. porque assim, hoje, nos dias atuais, que nem eu já havia falado antes, as pessoas estão se preocupando, não estão se preocupando tanto assim com a beleza. Eles estão tentando influenciar a pessoa a se gostar. Inclusive, como eu assisto muito os stories do Instagram, eu vejo algumas postagens do pessoal de inclusão das pessoas em todas as atividades. Tipo, do Carlinhos Maia, que ele é um influenciador muito famoso. Ele faz um esporte lá, ele chama mulher trans, chama gay, chama mulher plus size, ele chama todos os tipos de pessoas para participar, idosa também. Então eu acho que hoje não existe esse padrão brasileiro, porque assim são vários tipos de padrões de beleza, cada um tem a sua beleza. Então eu acho que não necessariamente exista esse corpo
padrão assim, brasileiro, como assim, como a Pablo Vittar, ela foi considerada o homem mais não sei o que do Brasil, entendeu? E ele também representa em outras áreas também, como mulher trans, entendeu? Então, a nova geração está sendo assim, numa beleza padrão, não está existindo essa beleza padrão. Tipo assim, algumas pessoas, alguns influenciadores estão fazendo procedimentos estéticos, sim, com algumas coisas que me incomodam, uma coisa que está muito na moda é a lipo-LED, a harmonização facial, que tem vontade, mas eu acho que aquilo não influencia muito, porque assim, eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão se amando mais, estão se valorizando e com o tempo, mas isso a pessoa vai se adaptando porque eu acho que falando, eu acho que é, eu acho, peraí, fenótipo, é igual a Lumena. Peraí. Fenoticamente falando, já vem dos nossos antepassados, né, essa construção. Então, isso está se desmontando com o decorrer do tempo. É isso. Ok. Mas todos esses padrões que você citou, todos estão relacionados com viés estético, nenhum relacionado com viés de saúde. Ok. Aí tem uma coisa que a gente vai considerar do que vocês dois estão falando, é o seguinte, pessoal. Quando a Pablo Vittar é considerada o homem mais sexy, não sei o quê, todo mundo aceita isso de boa? É muita crítica, viu? Que eu sempre estou olhando muito os comentários. Eu olho mais Então, os Antônio, comentários do que se tem a muita publicação. crítica, dá para dizer que esses novos padrões estão sendo aceitos? Então, foi o que eu disse no final. O tempo vai se passando e as pessoas vão aceitando. Inclusive, quando eu era menor, a minha mãe não usava usar camisa rosa de jeito nenhum. Hoje em dia já é uma coisa normal para ela. Hoje em dia ela compra mochila rosa para mim. Ela, ela mesma compra, ela me aceita, entendeu? Então, O que eu quero com o dizer, tempo, isso está mudando. então vamos fazer o seguinte: se eu digitar corpo belo no Google, o que vocês acham que vai aparecer? Caio Castro. Será que vai aparecer a Pablo Vittar? Vou deixar eu olhar aqui. Não, eu já digitei, tô só esperando para mostrar o resultado para Eu acho que vai vocês. aparecer uma foto de uma pessoa toda musculada. Então, aí outro ponto assim, a quantidade de imagens. Vocês acham que vai aparecer mais imagens com um padrão tradicional de corpo, treinado, sarado, ou um padrão de corpo mais revolucionário, igual o Antônio está falando da Pablo Vittar, né? É da Jojo Todinho, poderia ser citada também, enfim. O que vocês acham que vai aparecer? Eu acho que ainda vai aparecer a questão do corpo malhado, sarado, Então tanquinho. vamos lá ver então como é que é. Alguém respondeu no chat. Então, também acho que não. Nossa, esse trocinho do Zoom aqui enche o saco. Corpo belo no Google, pessoal aí. Se vocês tivessem que descrever o corpo belo a partir dessas imagens, que características teria esse corpo belo? Hein, pessoal? O pessoal ficou em silêncio vendo as imagens. Um corpo todo malhado. Então, vamos falar assim, meninas, é bonito o corpo? Os meninos também, se quiser responder, eu acho que o corpo do cara é bonito aí, só que eu acho que dá muito trabalho ficar desse jeito aqui, não serve para mim não. Não dá para dizer que o corpo do cara não é bonito, o cara tá bem desenvolvido, vamos dizer assim, né? E às vezes tem proporções menores, né? Um sujeito que não é tão forte assim como o outro. Esse aqui está numa revista, né? Então, em relação ao corpo masculino, é que um corpo menor ainda, né? Não tão volumoso, mas está aqui com características próximas àquelas que definem, né?
o que seria o corpo belo, né? Então, para o homem, esse corpo belo vem com o abdômen sarado, né? Costas largas, braços musculosos, né? E sem pelo, né? O cara não tem pelo. Então, o cara que já tem pelo, aí parece que ele já começa a fugir um pouquinho do padrão. É claro que tem gente que gosta muito, né? Mas começa a fugir um pouquinho. Aí agora vamos olhar um pouquinho aqui. Tem alguma coisa diferente aqui em relação ao corpo belo do homem, pessoal? Alguma coisa que foge ao padrão? Nada, né? Tudo igual, Ana. Tudo igual. E branco, né? Tem que ser branco para ser bonito também. Se for negro, não vai ser bonito. Porque não aparece no Google aqui na primeira página. Vocês perceberam isso também, né? Já ia falar isso. Né? Não é o branco, o indígena, o E não indiano. apareceu. Tem até um oriental aqui, ó. Tem um japa aqui, ó. Mas... E não apareceu ninguém de barro. E não apareceu a Pablo Vittar também. Em relação ao corpo da mulher, E pessoal. não apareceu ninguém de barro. Pois é, mas eu acho que o Google está desatualizado. Rock, barba é bonito, sim. Questão da mulher é até mais complicado, né, Ana? Agora, em relação à mulher, tem a Graciane aqui. A Graciane está aqui representando. O da mulher tem o padrão mais magro, aí, né? Aí, então, esse da mulher aqui, essa busca aqui, ela não está representando muito a realidade brasileira. Talvez aqui esteja, né? Então, isso aqui representa um pouco do que é o considerado bonito, sexy no Brasil. Mas isso aqui não necessariamente representa o que é bonito no Brasil, né? Concordam comigo? Uhum. Né? Tá muito magra, né, para o Brasil. Isso aqui necessariamente representa o que é considerado bonito no Brasil. Para ser bonito no Brasil, essa calcinha, então, nem seria vendida, para falar a verdade. Talvez isso aqui represente um pouquinho mais próximo, né? Mas claro que ela está num nível um pouco mais alto aí, não de beleza, mas de desenvolvimento corporal, né? Deixa eu achar alguma coisa aqui. Tem umas fisiculturistas por aqui. E tem algumas coisas que estão fora do padrão aqui. Em relação à mulher, tem bastante coisa. Já apareceram algumas outras imagens. Isso aqui talvez esteja mais próximo, que é considerado no Brasil, né? Ela está um pouquinho mais saradinha do que normalmente se fala, mas é uma mulher com desenvolvimento corporal um pouco maior, né? A gente passou aí pelo momento das mulher fruta, né? Mulher melão, mulher melancia, tudo mais. O importante era ter muito volume, né? Isso aqui está com uma cara de Photoshop tremenda, mas é uma coisa que se aproxima mais do que é considerado bonito no Brasil. Mas em relação à mulher, apareceram algumas coisas fora do padrão, né? Que representam um pouco daquilo que o Antônio falou, pessoal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, a mulher que emagreceu muito. Então, quando ela emagreceu muito, ela ficou aqui com uma flacidez. Mas por que que isso não é bonito? Né? Então, já mostra aí como é que isso vai questionando um pouco o padrão. Só que quantas imagens dessa apareceram? Né? Apareceu uma só, dessa aqui especificamente. Apareceu alguém aqui que já é um pouco plus size e é negra, né? Então, mostra também uma luta um pouquinho, e ela realmente é uma mulher muito bonita, fora do padrão. Então, ela está fora de todo aquele padrãozinho colocado da menininha, magrinha, tal, sem barriga, sem nada. Né? A gente parece uma coisa aqui que talvez isso aqui também para alguém seja bonito, né? E isso também foge um pouquinho do padrão. Esse deltoide dela, queria eu ter esse deltoide dela aqui, esse tríceps dela. Tá muito bonito mesmo, em termos de desenvolvimento corporal, né? Enfim, então nós temos aqui diversos pontos, né? Agora, isso aqui representa algum padrão? Isso aqui não pode representar padrão nenhum, né? Isso é um corpo virtual, vamos dizer assim. Isso não é um corpo real.
né? Só que quando a gente analisa a maneira como algumas influencers fazem suas fotos, a maioria, então, poderia ser considerado como corpo. Isso aqui representa muito para o Brasil, talvez, né? A mulher tem características físicas um pouco mais próximas daquelas que são consideradas o padrão, né? Então, aqui a gente tem os tipos corporais, por exemplo. Então, a gente ainda vê aqui, mesmo em relação à mulher, pouquíssimas imagens que fogem ao padrão. Então, aquilo que o Antônio estava falando, pessoal, faz sentido. Só que essas mudanças que estão acontecendo, esses questionamentos, eles ainda são muito poucos para a gente dizer que eles representam a realidade. Não, eles não representam a realidade ainda, né? No máximo, o que a gente consegue dizer é que já está havendo um movimento. Vamos pegar o pessoal do BBB aqui, por exemplo. Ó. Então, o pessoal do BBB, o Bill, né, o arcrebiano, fez harmonização facial, né? E era judiado o rapazinho, né? A primeira foto aqui, o cara toda torta, parece que tomou uma porrada, foi atropelado por um caminhão, né? Aí na segunda foto, já com a harmonização facial, tá bem diferente o rosto dele, né? A Sara fez preenchimento labial, né? Aquela boca de biquinho que tem o tempo inteiro, aquilo ali não é comum. Fez harmonização facial e também fez o preenchimento labial. Então, ó, já 2 pessoas de 20 dentro da casa. Caroline fez harmonização facial também. Então, 3 pessoas em 20. Né? Cadê? Não estão as outras aqui, mas a Vitube já fez cirurgia, a Thaís já fez cirurgia, a Juliette fez cirurgia. Então, percebam que em 20 pessoas que estão lá dentro do BBB, a Carol Conká tinha feito cirurgia também, né, o silicone dela. Então, a Pocahontas fez pelo menos 2 cirurgias. Então, será que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde ou com a estética?